Bom, boa tarde a todos. Todo mundo me escuta, me vê bem? Sim, ótimo. São 12h33 agora. Vamos começar. As pessoas vão entrando devagar. Gostaria de pedir para aqueles que estão com as suas câmeras desligadas, que na medida do possível abram para poder ver com quem estou dialogando. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as mensagens que me são enviadas por e-mail, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, mensagens de pessoas dialogando, enviando referências bibliográficas, avançando em questões que foram problematizadas dentro aqui do nosso encontro, e eu procuro responder todas elas. E acho muito legal esse tipo de interlocução, já que a gente está em distanciamento social, isso traz o diálogo mais perto. Um outro aviso também é que a gente está na reta final aqui do nosso seminário, né? Nós temos mais 5 encontros, e a partir daqui a gente vai fazer a virada para o último período do ensino do Lacan, né? Então, por isso, o título da aula de hoje é Função Paterna e a Noção de Corte. É preciso introduzir a ideia de que essa noção de corte, ela vem sendo montada, vem sendo elaborada, ainda que não frontalmente, né, mas desde o seminário 7, a partir do momento que o Lacan propõe que Freud faz com Moisés uma anamorfose, tema que a gente já viu bastante, já debateu bastante. Então, como eu anunciei, eu me propus a fazer todas as inversões, né, que o Lacan vê no Freud, no texto Moisés. Na semana retrasada, a gente viu qual é a inversão do ódio que ele faz, né? No texto freudiano é de filho para pai, e a partir de Lacan, o ódio começa a ser pensado da posição do pai no vetor dirigido ao filho. E deixei para essa segunda etapa do Moisés, né, uma outra inversão que tem a ver justamente com essa posição de corte, né, e tem a ver também com a ideia da passagem de um pai para uma pluralização disso, ou seja, para uma abertura ao caminho que o Lacan vai trilhar até os nomes do pai. E, aliás, eu vou aproveitar e já deixar a indicação bibliográfica para o próximo encontro, que é daqui 15 dias. A gente vai trabalhar em cima desse livro aqui, né, Os Nomes do Pai, a conferência, a única conferência, né, que o Lacan deu sobre os nomes do pai, de 20 de novembro de 63. Nessa compilação vocês têm outros 2 textos, a gente vai trabalhar em cima dessa primeira, que é onde tem a imagem do Caravaggio, que o Lacan trabalha, que eu já mostrei tantas vezes aqui para vocês, e que é a imagem do nosso seminário. Então, fica indicado. Essa leitura ela vai precisar da condição de pluralidade dos nomes que está aqui no texto Moisés. Então, a gente não vai ir para o texto do Lacan, mas vai continuar se apoiando no Moisés de Freud, no que tange especificamente sobre a duplicidade do nome e sobre o tema da circuncisão. Bom, então vamos avançar hoje. Para quem acompanhou o seminário desde o começo, eu apresentei a ideia de que uma das teses contemporâneas que tinha grande expressão era a tese do Melman, sobre o homem sem gravidade, dizendo de uma falência, né, da função paterna na atualidade, e ele tem uma tese bastante interessante, né, que é
um homem sem paradeiro, cujo argumento se refere ao fato de que os jovens da atualidade não mais precisariam se referir ao seu ponto de origem, né? Estaria abolida uma noção de dívida simbólica. A ideia dessa dívida simbólica, ela parece abolida porque perde-se na atualidade, aparentemente, uma narrativa de filiação. E é esse o tema que o Freud problematiza ao abordar a duplicidade do Moisés. Qual é a filiação do povo judeu? Se no estudo dele, por exemplo, ele vê ao menos 2 Moisés, ao menos 2 origens e muitas contradições. Então, é esse o cerne da questão no nosso trabalho de hoje. A ideia é conseguir ir voltando àquelas questões que foram apresentadas no começo, para situar um pouco melhor, né, do que se trata quando a gente fala, por exemplo, em declínio. Né? A partir do que a gente vai ver hoje, podemos colocar a pergunta se de fato é um declínio ou se aquilo que tange a função paterna não é realmente difícil de ver de frente. Né? Então, não é que é um declínio, é que a função paterna ela só consegue ser vista a partir dessa concepção de anamorfose, né? Que é aquilo que eu expliquei, de que a gente precisa mudar o ângulo para poder conceber o que é que está em jogo. Eu vou usar hoje, para compor o relato freudiano do Moisés, uma outra bibliografia que eu recomendo vivamente para quem se interessa pelo tema, que é desse autor aqui, né, o Shlom Sand. A minha edição está pela Bem Virá, chama Invenção do Povo Judeu. Eu queria ler alguns relatos que ele traz, porque ele é um historiador moderno da Universidade de Tel Aviv, um judeu, que no epílogo da sua história, que na verdade ele não caracteriza nem como história e nem como ficção, ele diz o seguinte: a Bacel e a todos os israelenses e palestinos de sua geração que desejam viver em liberdade, igualdade e fraternidade. A tese dele é bastante interessante e ela, não por coincidência, converge com todos os preceitos que o Freud anuncia em Moisés. Ele começa contando a história de alguns judeus que na verdade ele vai pontuando como pequenos relatos, e o que ele faz com isso vira a tese a ser apresentada. O primeiro relato é de Scholek, né? E aí os judeus que me assistem e também os árabes, se eu fizer alguma pronúncia errada, por favor, me corrijam. Esse é o primeiro relato que ele escolhe, foi nascido em 1910 na Polônia, de uma família judaica muito pobre, e quanto maior a pobreza, menos frequência na sinagoga. Então, esse polonês de família judaica, né, sobreviveu a um campo de refugiado na Bavária, migrou para Israel depois, e em 1960, Israel impôs a ele para que ele definisse a identidade judaica. Então, ele viveu como Saul e foi enterrado como Saul, mas, na verdade, ele é o polonês. O segundo relato é do Bernardo, que nasceu em 1924, em Barcelona. O Bernardo foi um jovem que integrou o exército do general Franco, desertou esse exército, tornou-se metalúrgico, e assim como o Saul, que preferia, né, ser um comunista preso do que um judeu religioso eternamente perseguido, ele também optou, né, pela via política, em detrimento da via religiosa judaica. Ele não tinha uma origem judaica definida, mas por ele ser
participante do campo da metalurgia e toda a política que isso envolve, ele acabou sofrendo perseguição e se refugiou junto aos judeus, e por isso casou-se com uma judia e acabou adotando o nome de Dov. E viveu a vida inteira sobre um impasse de que, para ser convertido, ele deveria passar pelo processo de circuncisão, algo que a própria mulher não queria, e sofreu, então, com a ideia de que as filhas teriam um pai não exatamente judeu. O terceiro relato, na verdade, o terceiro e quarto relato que esse historiador lança, já na introdução dele, são de dois jovens, os dois, ambos chamam Mahmoud. O primeiro deles nasceu em Jaffa, em 1945, né? Era um palestino que acabou se deslocando para Israel. E vivendo em Israel, ele tinha o sonho de se chamar Moshe para poder ser aceito, né, pela sociedade. Fez algum processo para tentar, né, adotar esse nome, mas ele acabou casando, se mudou para a Escandinávia, deixou para trás, ele casou, né, em Israel, e deixou para trás, então, esse sonho de se tornar um judeu de nome judaico, né, e foi morar na Escandinávia. O outro Mahmoud nasceu em Jandakar, que é em 1948. Esse se tornou poeta, também integrou o comunismo, né, e foi morar na cidade de Haifa, que é uma cidade historicamente conhecida pela convivência entre palestinos e judeus, entre árabes e judeus, na verdade, antigamente muito forte. E, por ser poeta, acabou fazendo, na época, um poema que acabou ganhando muita expressão, né, entre esses dois povos em briga, um poema chamado Carteira de Identidade. E esse Mahmoud tinha... nesse poema está em jogo a ideia de se tratar, ele queria essa origem mista da identidade, já que ele vivia numa cidade mista, e o melhor amigo dele se tornou, então, o outro Mahmoud, que era o palestino que queria se chamar Moshe. Esse Mahmoud, ele foi convocado pelo exército israelita, acabou tendo que lutar contra os árabes, né, que eram os seus amigos, né, ele lutava pela integração dos povos, mas ele acabou tendo que matar aquele que era o seu inimigo político e o seu amigo subjetivo, e a partir daí acabou deixando também Israel e não querendo mais... enfim, né, esse tipo de engajamento político. Chega no quinto e no sexto relato, né, ele vai mais para a contemporaneidade, ele traz a história de Gisele, uma jovem que nasceu em 1957. Em maio de 68, né, ainda era uma criança, adolescente, ela começou a lutar para ter uma identidade judia reconhecida. Ela que tinha a avó paterna como historicamente presa num campo de concentração, então a família paterna sofreu, né, com os horrores do Holocausto. Já jovem, ela foi reivindicar essa carteira de identidade judaica, sabia que na tradição judaica a identidade vinha pela linhagem materna e não paterna, e a materna dela não era de ascendência judaica, ela teve essa identidade recusada, mas ela conseguiu, enquanto nascida em Paris, ela conseguiu se provar da Europa e conseguiu integrar o exército israelense. E a partir do momento que ela entra para o exército, ela se sente, então, finalmente muito mais judia do que parisiense.
E essa moça se torna psicanalista. No relato do historiador, ele diz que ela precisava exercer, então, o ofício de um judeu, já assimilando a psicanálise, né, com a origem do criador. O sexto relato também é de uma jovem, nascida em 84, na Sibéria, que é a Larissa. Os pais da Sibéria emigraram para Israel. Ela também tenta reivindicar, nos anos 2000, a identidade judia, não consegue. Ela faz um movimento, né, das meninas não judias que estudavam nesses colégios. Ela consegue fazer, então, um movimento, né, de voz daqueles que gostariam de ter essa identidade e não tiveram. No relato, o professor dela pergunta: existe alguém aqui dentro dessa sala que está inscrito no Ministério do Ministério do Interior como não judia? Ela não levanta a mão, mas depois do ano passar, ela vai até o professor e confessa que ela não teve coragem de dizer, né, numa universidade de Tel Aviv, que ela não tinha na sua identidade a inscrição judaica. Esse professor de história aconselha ela a escrever um trabalho dizendo por que ela mentiu, por que ela tentou acomodar a sua identidade ao contexto histórico que ela estava ali inserida, e dizendo que isso ajudaria a formar uma tese sobre a invenção do povo judeu, né? Porque o professor de história dela é esse professor que escreve o livro. Ele é o filho daquele polonês que emigrou, foi amigo dos dois Mahmoud, foi o professor de hebraico da Gisele. Enfim, ele percebe, então, né, esse historiador, ele percebe que em todos aqueles colegas ou na própria família que cruzaram a vida dele, havia sempre um tamponamento, né? Havia sempre uma espécie de escultura de uma origem judaica mais clara do que ela verdadeiramente era. E ele começou a se perguntar por que, né, que desde as gerações passadas até as gerações mais jovens dos alunos dele, havia essa tentativa de fazer aquilo que ele chama numa cirurgia estética na sua origem, né? Você tapa os buracos que poderiam anunciar, ou melhor, denunciar o quão não puro é a sua origem judaica, de tal maneira a torná-la mais visível, mais clara e mais purificada na sua linha ascendente de filiação. Então, ele se dá conta de que se há possibilidade de falar do povo judeu enquanto um povo único, enquanto um povo que foi eleito para fugir e fazer o êxodo, este é uma invenção, né? Essa é a tese dele, e ele desenvolve de uma maneira muito brilhante. Ele vai dizer, né, a partir desse momento em que ele se apresenta a partir das rachaduras na origem, que todo o historiador é um processo psíquico e cultural que vai construindo a história com blocos de verdades misturados em mitos. E que, na verdade, né, não há história sem esse tipo de composição, né? E por isso a ideia de que o povo judeu, enquanto linhagem única, enquanto a história de não passa de uma invenção. Mas é porque é justamente uma invenção, enquanto que se torna tão potente e tão poderoso, e que isso vai passando de geração. Então, o que se passa de geração em geração?
não se passa exatamente a origem, se passa essa maneira de operar, de fazer uma cirurgia para ressaltar a origem, né? Então é isso que ele quer ressaltar. Eu vou ler para vocês uma passagem da tese dele, que diz isso. Eu estou na página 36 do livro dele. Para forjar um coletivo homogêneo na época moderna, era necessário formular uma história multissecular, coerente, destinada a incultar em todos os membros da comunidade a noção de continuidade temporal e espacial entre os ancestrais e os pais dos ancestrais. Como tal vínculo cultural estreito, supondo atingir o coração da nação, não existe em nenhuma sociedade, os agentes da memória precisam se dedicar com afinco a inventá-lo. Todos os tipos de descoberta foram revelados por intermédio de arqueólogos, historiadores e antropólogos. O passado, assim, sofreu uma grande cirurgia estética. As rugas profundas foram dissimuladas por autores de romances históricos, ensaístas e jornalistas. Foi assim que pôde ser destilado um retrato nacional do passado, orgulhoso, purificado e impotente. Se toda a história é portadora de mitos, aqueles da historiografia nacional são particularmente flagrantes. A proeza dos povos e das nações foi escrita de modo semelhante ao das estátuas instaladas em praças. Enfim, é bastante importante que um historiador que não tem nenhuma relação com a psicanálise acaba por fazer uma tese, hoje, atual, né, de que há um forjar coletivo que oferece uma noção de continuidade espaço-temporal para a noção de filiação. Se a gente quer pensar a ideia da função paterna assimilada à noção de corte, é porque a função paterna introduz algo a justamente cortar essa suposta continuidade espaço-temporal, que esse historiador identifica que, na verdade, se trata do fruto de uma cirurgia estética e que nada mais é do que a tese de Freud, nada mais, assim, não, em hipótese alguma diminuindo, porque o livro é brilhante, né? Mas é também a mesma hipótese que faz Freud ao desconstruir o Moisés, né? E aí, então, a gente vai para o Freud, nessa parte que tange as rachaduras que Freud vê em Moisés. A primeira rachadura que está compatível com a leitura do historiador é a pergunta, né, que eu já coloquei na semana retrasada, sobre Moisés enquanto uma criatura de lenda ou Moisés enquanto um personagem histórico. A tese de Freud vai observar, né, que todos os blocos de verdade, como diz o historiador, eles apontam para a origem egípcia de Moisés, né? Não só porque o nome era egípcio, e a partir daí a gente tem as deformações do nome Moisés para o hebraico, né? Que aí vai passar para a escrita do Mosh, né? Que era o nome que o primeiro personagem relatado pelo historiador gostaria de se tornar. E também Freud vai dizer, além do nome ser egípcio, tem a ideia de que a circuncisão ela é historicamente presente no Egito, não há sombra de dúvida sobre isso, e é um dos grandes pontos a marcar a tradição judaica. Freud começa, então, pelo questionamento, eu espero que vocês tenham lido, a respeito da origem do próprio Moisés, enquanto uma origem que é ocultada para se fazer mais pura, né, dentro
do campo do judaísmo, uma origem estrangeira que é apagada para consistir, para dar uma consistência. E aí, na página 36 da minha edição, ele começa a desdobrar a ideia do monoteísmo a partir do pensamento de um único Deus. Então ele vai dizer, se há um Deus, é porque esse Deus ele já foi herdado. E ele já foi herdado mediante ao apagamento primeiro da adoração de outros deuses, que era o que vigorava no Egito. Então, na página 36, ele começa a recortar outros pedaços históricos que vêm do Egito e que vão ajudar a compor a religião judaica. Por exemplo, a ideia de que tanto a circuncisão quanto o nome passaram por processos que a gente agora poderia chamar de cirurgias estéticas. E aí, numa nota de rodapé, ele introduz também uma noção importante para o judaísmo. Na nota 4, ele vai dizer: Akhenaton não permitiu que se fizesse qualquer ídolo do ato. O verdadeiro Deus, disse o rei, não possui forma e sustentou essa opinião durante toda a sua vida. Fazendo referência a uma das heranças principais, né, do judaísmo a respeito da do não culto à imagem. A primeira observação é que esse próprio Deus adorado, ele vem pela via de um faraó que também teve o seu nome convertido, né? Se Moisés era egípcio, é porque ele viveu, diz Freud, na época de Amênfis, e que ao adorar o sol, acabou transformando o seu nome em Akhenaten. Quando Freud começa a decantar o nome, a mudança de nome que já vem do Egito, ele começa também a mostrar o tanto que essas deturpações acabam sendo engolidas pela própria tradição religiosa e essa própria deturpação, ela mesma passa a ser instrumento de outros mitos. Não contente, né, com esse tipo de rachadura que Freud vai encontrar, ele vai buscar o apoio não só naquilo que ele entendia que eram os períodos históricos e aquilo que ele podia factualmente entender como origem egípcia, mas ele vai também buscar ajuda de outros historiadores. Um deles é o Meyer, que ele cita bastante. E o que ele faz com o Meyer? Não sei se vocês repararam. O primeiro ensaio que ele traz, o Meyer, ele usa a tese desse historiador para dizer que se a tese desse historiador estiver correta, então a tese dele, Freud, de que Moisés era um egípcio, estaria errada, porque os períodos não batem. Porque Meyer vai localizar Moisés num outro período e relativo a uma outra região histórica, que era Madian, né? Dentro dos relatos históricos do Meyer, o Moisés aparece como um pastor e não como um educador, né? E aí a gente está no campo dos relatos históricos, dos fragmentos de verdade. E o Freud vai dizer o seguinte: se a gente assimila a tese de Meyer, que tem vários componentes que não são mitológicos, são fragmentos da realidade, são fragmentos da história, não é possível conciliá-lo com o meu Moisés, o egípcio, né? Isso tudo está na página 49 e 50, vou pedir para que vocês acompanhem.
e ele vai eleger um ponto que vai justificar a diferença de períodos. Tomaremos de empréstimo a sua hipótese de que egípcio Moisés foi assassinado pelos judeus e de que a religião que ele introduziu foi abandonada. O êxodo do Egito permanece nosso ponto de partida. Um número considerável de pessoas deve ter abandonado o país, como Moisés. Com Moisés, um pequeno grupo não teria parecido valer a pena esse homem ambicioso com seus grandes objetivos de visita. E aí ele vai para o Meir. É fato que essa união da qual surgiu o povo de Israel encontrou a expressão na adoção de uma nova religião comum a todas as tribos, a religião de Javé. Acontecimento que, segundo Meir, se realizou sobre a influência madianita em Cádiz. Mais tarde, o povo sentiu-se suficientemente forte para empreender a visão da terra de Canaã. Não se harmonizaria com o curso dos eventos supor que a catástrofe ocorrida com Moisés e sua religião aconteceu no país a leste do Jordão. Deve ter acontecido muito antes da união das tribos. Não pode haver dúvida de que elementos muito diferentes se uniram na construção de um povo judeu. Mas o que deve ter causado a maior diferença entre essas tribos foi o fato de elas terem experimentado ou não a estada no Egito e aquilo que se seguiu a essa estada. Considerando esse ponto, podemos dizer que a nação surgiu da união de suas partes componentes. E a isso se ajusta o fato de, após breve período de unidade política, ela ter se cindido em dois fragmentos, o reino de Israel e o reino de Judá. Ou seja, comparando a hipótese dele com a hipótese do historiador, há uma rachadura, há uma fissura, há algo que não comparece nem no mesmo espaço, que é uma localização divergente quanto ao local geográfico que estaria Moisés, e também nem no mesmo período histórico. Tese que o Freud vai desenvolver a partir daí. Ou o meu Moisés egípcio está no campo do mito, ele é mais uma invenção, ou então haviam dois Moisés. Aquele que Meir relatou, verificou, averigou, que seria o Moisés, o madianita, e a presença do Moisés, que ele Freud... E aquele que ele, Freud, chamou Moisés o egípcio. Dentro disso, pela localização temporal, Freud elege de que haviam dois Moisés e que o curso da história fez com que esses dois se sobrepusessem. Na página 53, ele vai começar a fechar a tese dele, e que é uma das passagens mais importantes. Ele vai dizer o seguinte: a entrada desses dois grupos vai abrindo a várias duplicidades, e uma delas tem a ver com a duplicidade em relação a como esses grupos vão nomear o Deus cujo nome não deveria ser pronunciado. E aí ele abre a primeira duplicidade. Já mencionamos que o ritual judaico prescrevia certas restrições ao emprego do nome de Deus. Em vez de Javé, a palavra Adonai, significa Senhor, deve ser pronunciada. É tentador trazer essa prescrição para o nosso contexto, mas é apenas uma conjectura sem qualquer outra base. A proibição incidente sobre o nome de um Deus é, como bem se sabe, um tabu das eras primeiras. Mais adiante, não há necessidade de supor que a proibição era levada a cabo sistematicamente na construção de nomes pessoais, teóforos, ou seja, compostos. O nome de Deus, Yahvé ou Javé, podia ser livremente empregado, Johan, Jau, Josué, por exemplo.
Havia, contudo, circunstâncias especiais vinculadas a esse nome. Como sabemos, a pesquisa bíblica crítica supõe que o Hexateuco teve duas fontes documentárias. Essas duas fontes são distintas. Tem o J e o E. Por uma delas se utiliza Javé como nome de Deus e a outra Elohim. É verdade, e não Adonai. Mas podemos manter em mente a observação feita por uma de nossas autoridades. Os nomes diferentes constituem clara indicação de dois deuses originalmente diferentes. Primeira constatação freudiana, de que não se trata de um problema de tradução do nome. A hora que a tradução bíblica ela vai passando de geração ou conforme a tradição de cada escrita. Não é uma questão de tradição, não é um problema de eleição da tradução, porque a divergência de nomes atribuídos a Deus indicam que, no fundo, não é uma divergência de nomes, são dois deuses diferentes e que são fundidos, né, sob a égide de um único Deus. Essa é a primeira constatação freudiana. Segunda constatação, então, que ele chega sobre o Moisés. Como os seguidores de Moisés davam tanto valor à sua experiência do êxodo do Egito, esse ato de libertação tinha de ser representado como devido a Javé, e forneceram-se ao efeito aperfeiçoamentos que davam prova terrificante da grandeza de um Deus vulcânico, tais como a coluna de fumaça que se transformava à noite numa coluna de fogo. Esse era o tipo de um Deus. E aí ele adiante vai concluir. Dessa maneira, chegou-se, por assim dizer, a um acordo mútuo. Permitiu-se a Javé, que vivia numa montanha em Madiã, estender-se até o Egito, e em troca disso a existência e a atividade de Moisés foram estendidas até Cádiz e o país leste do Jordão. Assim ele foi fundido com a figura do fundador religioso posterior, o genro do Madianita, e emprestou-lhe seu nome, Moisés. Deste segundo Moisés, contudo, não podemos fornecer uma descrição pessoal tão completa. Ele foi eclipsado pelo primeiro, o egípcio Moisés, a menos que recolhamos as contradições existentes na descrição bíblica do caráter de Moisés. Ele é quase sempre representado como prepotente, de temperamento arrebatado e até mesmo violento, embora também seja descrito como o mais suave e paciente dos homens. Então, ele vai recolher todas aquelas indicações de caráter que a gente trabalhou na aula passada sobre o caráter irracional, irracível de Moisés, e ele vai dizer: as duas descrições históricas não batem. Como um Moisés pode ser tão suave e paciente, e esse mesmo Moisés ser descrito como um homem encolerado o tempo todo, né? Tese de Freud, o Moisés madianita foi eclipsado pelo egípcio. Essa ideia de que um foi eclipsado, foi ofuscado, foi apagado pelo outro, é a ideia que faz com que Lacan mostre como Freud estava olhando Moisés em Anamorfose. Se a gente pensar o que é um eclipse é uma sobreposição, né, que faz a aparência de um aonde tem dois, né, e vale tanto para aquilo que o Freud quer dizer aqui. Então, essa ideia de que, a fim de, como Freud diz, né, tem uma operação de solda, não só entre os nomes dos deuses,
que são equivocadamente atribuídos como declinações possíveis, e ele vai mostrando que não são declinações, são origens e indicações de dois deuses diferentes, mas também que existe uma solda para fazer uma consistência de um único Moisés, aonde há dois, considerando que o primeiro, ele em si, não tem a origem narrada. A origem é uma outra que não aquela narrada. Ou seja, de Freud a gente extrai que tem no mínimo 3 pontos de origem. O Moisés, o madianita, o Moisés, o egípcio, e esse Moisés mítico, que não é o Moisés egípcio. Ou seja, aquele que é o homem não condiz com aquele que é o mito. E aquele que é o mito, por sua vez, ele é a solda, ele é a fusão de dois e não um só. Assim, a gente... eu vou... Aí, para finalizar o Moisés, né? Vocês podem abrir na página... O meu é a página 64. Vou ler para vocês a conclusão do Freud. E aqui, segundo parece, cheguei à conclusão do meu estudo, que se dirigiu para o objetivo único de introduzir a figura de Moisés egípcio no nexo da história judaica. Nossos achados podem ser assim expressos na fórmula mais concisa. Então, ele resume tudo o que ele fez. A história judaica nos é familiar por suas dualidades. 2 grupos de pessoas que se reúnem para formar a nação. São 2 reinos em que essa nação se divide, 2 nomes de deuses nas fontes documentárias da Bíblia. A elas acrescentamos outras 2 novas. A fundação de 2 religiões, a primeira reprimida pela segunda, não obstante emergindo depois vitoriosamente por trás dela, e 2 fundadores religiosos, ambos chamados pelo mesmo nome de Moisés, e cujas personalidades temos de distinguir uma da outra. Todas essas dualidades são as consequências necessárias da primeira. O fato de ser uma parte do povo ter tido uma experiência que tem que ser considerada como traumática, a qual outra parte escapou. Mas, além disso, haveria muita coisa a examinar, explicar e asseverar. O que a gente extrai da conclusão topológica do estudo de Freud? De que lá onde havia um, existe no mínimo 2. Onde se pensa um ponto de origem, o Freud vê no mínimo 3 pontos. O egípcio, o madianita e o mitológico. Quando Freud duplica a origem, quando ele vai desconstruir a confusão dos nomes de deuses, desconstruindo a ideia de que se trata de uma confusão de letras, e sim a indicação de que são 2 deuses que não são compatíveis entre si, são 2 deuses de origens diferentes, com causas diferentes, Freud deixa uma herança para o Lacan, que vai pegar essa herança e vai considerar que, de fato, passa a não ser mais tão possível trabalhar com um único nome do pai. Se o próprio Freud concebe que a origem, essa origem do um, é escamoteada, ela é eclipsada por no mínimo 3 pontos, Lacan não pode passar sobre isso como se ele pudesse continuar a conceitualizar esse ponto do um.
A partir de Moisés, então, Lacan começa a ter todos os recursos para formalizar os nomes do pai e a começar a abrir mão da ideia do nome do pai. Quando a gente recolhe o vocabulário usado por Freud, quando a gente recolhe o vocabulário usado por esse historiador que eu abri para vocês, o que a gente tem? A gente tem eclipsado, a gente tem uma ideia de cirurgia estética, a gente tem uma ideia de invenção. Quando Lacan acolhe no ensino dele o Moisés, ele vai lançar a mão da ideia de anamorfose. Ou seja, todas essas figuras, né, a cirurgia estética, o eclipse, a anamorfose, todas elas apontam para algo que está escondido da visão frontal. Apontam para um duplo que está escamoteado na ideia de um. Não é à toa, por exemplo, que a gente vai recolher no ensino do Lacan uma análise muito mais detalhada da anamorfose presente no quadro de Holbein, justamente no seminário 11, que é quando o Lacan foi interrompido de falar sobre os nomes do pai. Ele vai se dedicar às formas de alienação e separação, e ele não vai conseguir fazer isso sem um exame bastante detalhado da anamorfose presente naquele quadro que eu apontei para vocês. Significa que esse conceito, né, essa visão que ele está dando de uma espécie de torção necessária, não é exatamente um truque de retórica lacaniana, né? Não é uma erudição ornamental ele lançar a mão da arte e da sua figura de anamorfose para fazer o seu conceito falar mais. É porque ele está começando a conceituar de que há um traço intrínseco à função paterna que comporta essa anamorfose. Não é que o próprio conceito se dá a ver pela anamorfose. É porque provavelmente ele introduz uma condição de torção no sujeito. A partir disso, a gente vai começar a ver o Lacan operar com esse tipo de figura que vai nos lançando sempre a uma espécie de retórica da paralaxe. Né? O que é a paralaxe? Você vê um ponto e a hora desse registro ele não está exatamente naquilo que o seu olhar consegue identificar. E a figura mais emblemática disso, a gente tem aquelas câmeras antigas, aqui os não tão jovens, né, se lembram que a câmera ela tinha o ocular situado à esquerda, né? Então, quando você ia fotografar, você tinha a visão de um objeto aqui, e a partir do momento que você entrava na lente da câmera, você via esse mesmo objeto pela visão da esquerda, que era onde estava situada a câmera. Ou seja, o objeto fotografado nunca era o objeto visto, né? E a visão em paralaxe, ela vai sempre apontando para essa desconexão de lugar e de ângulo. Não só a paralaxe, mas, por exemplo, toda a fotografia, ela vai nos ajudando a entender o que Lacan está fazendo com a função paterna nesse momento, né? Então, para quem gosta da fotografia, sabe que tem uma máxima, né, de que não há ganho de luz sem perder o foco. O que o Lacan está fazendo com a função paterna é exatamente isso. Ele está dando uma luz e ele está perdendo aquele foco bastante específico do um, né, que foi o objeto da máxima teoria estrutural formalizada no esquema R. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente a minha tela, só para vocês lembrarem.
Vocês estão vendo o que a gente tem no esquema R, feito em 1958. A gente tem um ponto único, né, que firma todo o conjunto subjetivo, que firma todas as coordenadas subjetivas. Esse ponto único no simbólico dita todas as regras das operações constitutivas do sujeito no imaginário e também define as possibilidades tanto de saída subjetiva quanto de adoecimento, né? A tese de 58 é a seguinte: se este ponto comparece, estamos no campo da neurose. Se este ponto não comparece, se ele está abolido, a gente tem a zerificação da função fálica, porque este ponto não está, então zera a ordenação imaginária e todo o arranjo imaginário se desfaz. Enfim, a partir do que a gente vê Lacan fazer com Moisés, parece que ele começa a se dar conta de que este ponto é aquele pai que sofreu uma cirurgia estética para se fazer um. A partir daqui, a gente começa a perguntar qual é o que está eclipsado sob este nome. Quais são os outros nomes que este nome eclipsa? Não é que há um, é que há uma aparência de um ponto. Por isso, a ideia de eclipse, a ideia de cirurgia estética, a ideia de anamorfose, elas começam a ganhar expressão porque adotar a não presença de um único nome, assim como Freud dispensa a ideia de um único povo, de uma única nação, de um único Moisés, adotar a possibilidade de não haver um único nome é abrir a subjetividade para esse eclipse, para essa torção que não se vê enquanto olhada de frente. Ou seja, pluralizar do nome para os nomes é condição conceitual para que o Lacan consiga avançar topologicamente na teoria da constituição do sujeito. Como disse esse historiador, esses tamponamentos na carteira de identidade de todas essas pessoas são tentativas de dar uma continuidade histórica, mas principalmente espacial e temporal a uma linhagem que não é reta, é torta, é cheia de fissuras, é cheia de buracos, né? Quando a gente tem uma espécie de teorização lacaniana, né, que olha Moisés em Anamorfose, ele está dizendo, se a gente olha para o nome do pai com esse tipo de visada do um, a gente esquece o que está eclipsado por trás, de tal maneira que fazemos nós a mesma coisa que esses jovens relatados pelo historiador acabam fazendo, que é mentir a parte torta da sua origem, não exatamente única, mas plural, para fazer caber a tese de um ponto único. Enfim, eu vou terminar por aqui. Queria ouvir as perguntas de vocês. A gente, então, a partir da próxima aula, vai entrar nessa definição dos nomes, através da figura do Caravaggio. Depois disso, o Lacan vai ser obrigado a introduzir uma torção no esquema R, esse esquema que eu mostrei para vocês. E a partir dessa torção, abre-se o campo para os nomes do pai entrar como figura conceitual determinante para se pensar a amarração dos registros. A partir daqui, a gente começa a ver que a função paterna ela é definida por uma espécie de característica de supor montagens. O que esses jovens
fazem quando vão apagando e vão deformando a sua identidade? Eles vão fazendo montagens na sua origem. O que Freud descobre que a literatura bíblica judaica fez foi uma série de colagens, de montagens para fazer uma linhagem única. O que o próprio Lacan começa a descobrir? Que essa linhagem única do pai, esse ponto reto, retilíneo, não pode ser outra coisa senão também o fruto de uma montagem que apagou os desvios, né? Então, por isso, vai ficar cada vez mais difícil para o Lacan trabalhar com o nome. Vamos lá, perguntas, questionamentos, quem leu Moisés? Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem, Vinícius? Fala. Só para, na verdade, não é uma pergunta, é só para lembrar que eu achei bem interessante esse livro, né, A Invenção do Povo Judeu, que tem um mercado que o Capital também já se apropriou, que é de testes de DNA, principalmente nos Estados Unidos. Tem muitas pessoas fazendo testes de DNA e participando de projetos. Eu até acompanhei uma amiga nesse processo, para poder comprovar uma origem judaica e possivelmente conseguir fazer aliar, né, no caso, voltar para Israel, pelo recurso tecnológico do DNA. Então, às vezes, assim, eu percebi que algumas pessoas forçosamente tentam, por esse recurso, uma comprovação, às vezes não conseguem, e o processo no caso, logrado, mas interessante que, assim, o próprio capital fomenta que esses testes continuem sendo feitos e os projetos fomentados para poder sustentar esse ponto que você acabou de mostrar aí. Eu acho interessante esse fenômeno. De fato. É a ideia de que a biologia ela é um pai moderno, né? Agora, tem um ponto, Vini, que a gente precisa da história judaica para mostrar todas essas questões, mas me parece uma tese bastante válida para todo o campo das identidades, né? Cada vez que tem uma bandeira de identidade, seja por essa luta de DNA pela origem, ou seja por outras lutas, o que está em jogo é como fazer consistir o dentro de percursos que são necessariamente povoados de fissuras, de rupturas, né, de linhagens não retilíneas, né? O grande problema do esquema R enquanto ele se manteve um esquema retilíneo, né? Ele passa a ser um esquema muito mais potente quando ele deixa de operar em linha reta. E não à toa o Lacan vai criticar tanto o Aristóteles, que era aquele que só conseguia pensar em linha reta, né? Causa e efeito. Obrigada pela pergunta, pela colocação. Gostaria, boa tarde, Daniela. Boa tarde, Alexandre. Eu gostaria de fazer uma pergunta acerca do seu comentário sobre o declínio da função paterna, quando você diz que justamente por essa tese, né, da anamorfose e que tem a ver com a visão em paralaxe, algo muda. Então, o que se pensava sobre declínio da função paterna muda de lugar, vamos dizer assim. E você pode explicar melhor essa parte, por favor? Explico. A tese do declínio da função paterna
que na verdade é uma tese que tem variantes, né? No começo do ano eu expliquei essas variantes, mas todas elas acabam sendo partidárias da hipótese da função paterna neste ponto único, né? Principalmente naquilo que tange a ideia de que perdemos a noção de origem. Portanto, não temos mais uma narrativa de filiação a esta origem, e ao não ter uma narrativa de filiação a esta origem, perdemos a concepção subjetiva da dívida simbólica para com o outro, que deveria estar localizado na origem, e ao perder essa dívida simbólica para com o outro, perdemos a noção de outro, né? E daí decorre todas as teses, o outro não existe, o campo do outro não conta. O que a gente alarga com a concepção da visão em paralaxe, da anamorfose, com a ideia de que se você vê um, é possível considerar que o segundo está eclipsado, é que não dá para ver a função paterna por esse prisma da frontalidade, do tipo, as relações estão bagunçadas, então vemos que não tem mais lei, né? A partir daqui, o ensino lacaniano vai começar a mostrar que a função paterna é algo muito mais complexo do que essa colagem com a lei. E que se tem um atributo da função paterna, é este atributo de se fazer comparecer através de torções, né? Ou seja, lá onde há um declínio, supostamente, a gente pode inferir a torção, a função paterna comparecendo de uma maneira torcida, né? E ela própria pode ser a condição, né, de que o sujeito partidário dessa constituição via função paterna seja justamente aquele que tenha a habilidade de fazer montagens e desmontagens. Aquele sujeito que pode eclipsar o seu sintoma e pode trazê-lo para a visão da frente, né? Não à toa a gente começa a entender a função paterna a partir daqui como aquela que, uma vez comparecendo na constituição subjetiva do sujeito, vai permitir a ele, sujeito, N possibilidades de montagens, né? E é assim que a gente vai chegar em Joyce, por exemplo, que é aquele que fez uma montagem diferente. Ou seja, a ideia, a invenção, né, de algo comparece com uma condição, né, de um tipo de atributo da função paterna presente no sujeito, né? Por aí, quando eu intitulo essa aula, né, a função paterna e a noção de corte, é justamente porque esses cortes que esse historiador vê, né? Então, essa menina que conseguiu ser israelense pelo exército, mas não pela origem, né? O outro que ele conseguiu o nome, mas ele nunca conseguiu estabelecer-se com este nome. Então, tudo isso vai mostrando esses eclipses da origem, mas também as suas possibilidades de montagem, né? E é a noção de montagem que começa a entrar mais em vigor a partir do momento que o Lacan, depois que ele pluraliza os nomes, ele vai voltar ao esquema R, vai cortar e vai fazer uma montagem de banda. Então, assim a gente entende que a função paterna, ela não dá para ser vista como uma fotografia frontal do momento histórico, né? Por isso a tese do declínio, a esses autores, elas parecem desconsiderar um pouco essa maleabilidade da função paterna, né? Não no sentido de ser elástica, mas na sua habilidade de se fazer eclipse. Então, não é que
ela está em declínio, né? É que para ela ser vista, ela precisa ser vista em anamorfose. É preciso você sair um pouco da sala e olhar para ela do ângulo lateral. Aí você percebe exatamente onde ela está. Só concluindo, tem um trabalho do filósofo Zizek, Slavoj Zizek, que trata sobre a visão em paralaxe. Tem a ver com isso, com o que você está falando? Sim, totalmente a ver, né? É ótimo esse trabalho dele, é uma delícia. Muito legal esse trabalho. Obrigado, Daniele. Dani, Fala, Paula. a questão aqui, eu não consegui assistir inteira no encontro, mas você vai falar na próxima vez a respeito desse retorno, né, do Lacan para o esquema R, né, esse corte. Mas você estava falando da duplicação, a duplicação já não está presente no texto original, assim, no esquema R, quando você pensa justamente esse A e esse nome do pai, né? Esse grande outro, nessa duplicação do falo, as duas, não só no imaginário simbólico, mas o fato de que tem, né, esta sobreposição, né? Grande outro, nome do pai, e, enfim, não sei como que você ouve isso. Lógico que quando você pensa, né, no recorte, no dobramento, na fantasia, tudo isso ganha muita paralaxe, né? Mas não estaria, não, porque com essa questão, porque eu estava tentando lembrar, foi até pegar o texto para ver se eu achava, se no próprio texto original, no questão preliminar, se ele não fala sobre a duplicação já. Sim, ele fala, né? Ele fala duplicado, e eu não sei se você estava presente na aula que eu coloquei o esquema, né? Ou que eu apresentei qual era a posição do imaginário, é uma posição de duplicação do simbólico, né? É uma tese inteiramente fundamentada na duplicação, né? E ela é uma duplicação ainda exponenciada, porque ela tem a duplicação do nome do pai, né? Enquanto aquele registro da lei no campo do outro, que é o A, e tem a duplicação em espelho para o imaginário, que é o falo, né? Ou seja, é uma tese em duplicação. Mas essa duplicação que entra em cena agora, ela abre para uma espécie de divergência dos pontos. Eles não são sobreponíveis, né? Isso que o Freud tenta colocar com Moisés, né? Olha, o Moisés do Meyer não é sobreponível, não é o mesmo Moisés que eu localizo no Egito, tanto pelo tempo histórico, quanto pelas características subjetivas, né? O Deus, né, não é que é uma sobreposição de nome, são dois pontos. Né? Então, assim, é bem complexo, porque o Lacan, ele não tem um pensamento retilíneo desde sempre. Né? Ele estava divertido desse sistema de duplicidade, né? Até porque foi aluno do Kojève, até porque pensava dialeticamente, mas ele vai, quando ele introduz a ideia de anamorfose, não é que é algo duplo, é algo que desencaixa, que sai do foco, né? A partir daí não é a mesma duplicidade, Paula. Né, aponta para pontos, né, ainda que você esteja ainda que a gente considere um pensamento esquemático, seriam pontos em lugares diferentes, assim como Freud conclui com Moisés, né? Então não é que o meu Moisés egípcio não existia, é que existia um outro, né? E esses dois foram fundidos na figura de um, né? Que é exatamente a mesma tese desse historiador ao escutar essas identidades, né? A hora que você escuta de perto, não são identidades judaicas, são anamorfoses, né, vistas de frente. A hora que você olha de lado, um era polonês, né? O outro era catalão, né? A outra uma parisiense, né? E não porque elas nasceram ali,
né? Mas porque, independentemente do lugar geográfico de nascimento, elas tentavam fazer uma origem judaica aonde havia uma pluralidade de pontos. Né? E daí todo o sofrimento delas, né? Porque são histórias de tentativas de fazer consistir uma identidade. Né? E ainda uma suposição de que a não consistência dessa identidade geraria um sofrimento adicional aos filhos, né? Que sofreriam sanções políticas, sociais, né? Por uma suposta descoberta dessa fissura na origem. Né? Então, eu acho que o Freud escancara a fissura, escancara que não é possível sobrepor pontos de origens diferentes, né? E o Lacan dá um tratamento para isso diferente. Obrigada. Mais perguntas? Alguém que leu Moisés quer fazer observações? Daniele, Oi. eu não consigo fazer esse passo adiante quando, no texto de Freud, lendo Moisés, tem o egípcio, tem o badianista, tem o mítico. Essa passagem, né, que até você trouxe do historiador, voltando a esse ponto de origem, e com essa passagem de não ter um nome do pai, mas os nomes do pai, essa passagem eu não consigo fazer no sentido assim, o que isso implica numa estrutura, no sentido de que, se eu vou buscar na origem, ela é falseada, e eu preciso, né, poder ver esse eclipse nessa estrutura. Como eu faço isso? Explica um pouco melhor sua dúvida, Tânia. Desenvolve um pouco mais para eu poder responder. Quando nós temos o Moisés egípcio, depois o Moisés madianista, e o mítico que o Freud fala, não tem nada a ver um com o outro, né? São dois. Na hora que Lacan faz a conceitualização dos nomes do pai, os nomes do pai, isso implica de que eu tenho sempre que olhar uma estrutura por essa anamorfose. Bom, vamos lá. São vários níveis de teorização possível. Né? E é claro que, para mim, nada disso vale se a gente não chega na clínica. Né? Então, vamos começar por ela. Sim, é preciso olhar as condições de anamorfose da estrutura. Né? Ou seja, o que está eclipsado por trás da narrativa de origem desse sujeito. Né? Lá onde ele faz uma consistência de roteiro da sua origem, a gente, com Freud, pode supor um eclipse. Uhum. A gente pode supor algo em anamorfose. Ou seja, não dá para supor que essa narrativa de origem ela seja o veículo de sentido tanto do sintoma quanto das decisões do sujeito. Porque, para além disso que está suposto como ponto visto frontalmente, né, existe algo na constituição dele que faz um eclipse com aquilo que ele não vê. Né? Dentro disso, né, a clínica, ela vai o tempo todo te ensinando, né, a sempre escutar em anamorfose. Né? Principalmente os analistas lacanianos, raramente eles vão tomar o sentido de uma maneira frontal. Né? Eles vão sempre se posicionar ao lado e ver qual é a figura que faz ali. Né? É assim como Lacan sugere que a gente faça diante do quadro de Holbein. Né? É claro que essa conceituação, né, depois, lá no seminário 11, ele vai
colocar a posição do sujeito, né, como compatível a essa mancha que é a caveira no quadro. Né? Ele fala assim, o sujeito está nessa posição, né? Ele aparece aí. Em termos, né? Então, a direção clínica, ela o tempo todo nos obriga a ver em paralaxe, né? Ou ela indica que a gente só pode ver em paralaxe, ou vir em paralaxe, na verdade. Agora, por outro lado, a teorização teórica, ela ainda não chegou no ponto do Lacan refazer, né, ou achar um novo esquematismo a partir dessa pluralização. A gente não chegou lá ainda. Né? A gente está construindo as condições de entendimento para chegar. Né? Agora, quando ele destaca Moisés com essa magnitude, nesses capítulos que são enigmáticos, né? Embrulhando Moisés no papel da arte, né? Embrulhando Moisés na técnica da anamorfose. O que ele quer com tudo isso, né? É destacar que existe no texto freudiano, assim como ele destaca, a origem da duplicidade do nome. Uhum. E aí, o que ele, Lacan, faz com esse destaque? Ao mesmo tempo, ele acaba se distanciando deste ponto 1 do esquema, que foi o esquematismo potente, o auge, né, da formalização estrutural, e ele começa a se ver obrigado a pensar um novo esquematismo ou um outro esquematismo que tenha condições teóricas, conceituais suficientes para dar conta dessa paralaxe. Né? Então, ele não tem ainda, mas ele tá abrindo. Né? E aí a gente chega, quando ele fala sobre o Caravaggio em 64, quando ele anuncia que ele vai falar sobre os nomes, ele também não tem o esquematismo. Mas, mais uma vez, ele vai para a história judaica, ele vai para a religião, e essas camadas de sobreposição que o Freud vê em Moisés, né, sobreposição temporal, sobreposição geográfica, sobreposição de deuses, né, tudo isso que, como diz o historiador, sofreu uma cirurgia estética para se fazer quando ele abre tudo isso, o Lacan vai abrir todas essas camadas na cena do Caravaggio, né, do sacrifício de Isaac. Né? Ele vai apontar quantas camadas paternas a gente pode ver ali extrair dessa figura. Obrigada. Ainda temos 10 minutos. Cabem várias perguntas em 10 minutos. Daniele, oi. Olá. Luciana. Oi, Luciana. Bem? Sim. Eu fiquei pensando um pouco, né, não sei muito ainda como articular, mas se essa questão da anamorfose, da paralaxe, né, dessa proposta que Lacan vai fazendo, se isso também não nos ajuda na clínica e de maneira mais ampla também a pensar as questões de gênero, né? Estou pensando aqui, né, especificamente numa paciente, né, quando chega e diz, né, sei lá, né, diz que se enquadra, entre aspas, né, eu acho que eu sou não binário, por exemplo, né, quando você olha isso de frente, né, e aí pode ficar pensando, né, se esse sujeito, né, tem uma dificuldade, né, em se ver faltante, né, enfim. Então, estou pensando se essa torção não vai nos ajudando a pensar como esse sujeito vai fazendo uma montagem, né, para lidar com esse aspecto da identidade. Enfim. Não sei se eu consegui. Claro, conseguiu.
clarificar. Conseguiu, sim. Sim, conseguiu. Queria saber um pouco o que você pensa sobre isso. Bem legal sua pergunta, Luciana, porque ela faz a gente ampliar, né? Faz dar mais potência ao que está sendo discutido aqui. Porque quando eu respondi para o Vinícius, né, que eu achava que essa tese ela não era aplicável somente ao judaísmo, né, ou ao povo judeu, a identidade judaica, justamente porque ela ganha muita expressão nesse tipo de questão clínica que você traz. Mas acredito que pelo avesso, né? O que a gente extrai disso tudo que o Freud fala, que esse historiador fala e que o Lacan tenta mostrar? Se há uma tendência de movimento do ser humano em se retratar como humano, em se retratar como alguém que diz algo para o outro, essa tendência é forjar um. O Lacan já sabia disso com a tese do espelho, mas é que ganha uma nova expressão, né, quando a gente percebe que há um movimento não singular, mas há um movimento da humanidade em tapar as fissuras e achar a sua identidade. Ainda que esta identidade seja aquela que se orgulha em dizer, eu não quero ser definida. Eu não quero ter uma identidade definida. Quando isso vira um imperativo da existência do sujeito, é porque ele achou uma identidade. E se ele achou uma identidade, ele forjou um ponto fixo. E se ele forjou um ponto fixo, é preciso saber o que está eclipsado por trás. Então, acima de uma conceituação a respeito da função paterna, a respeito do movimento conceitual do nome para os nomes, eu acho que fica claro, né, que assim caminha a humanidade. Né? E se essas expressões de gênero estão tão em luz na atualidade, e sendo elas narrativas de identidade, me parece que elas não escapam dessas teses, né? Do que está posto nessa tese do historiador, do que está posto em Freud e do que Lacan está tentando torcer para a gente conseguir ver. Então, vale a pena sempre pensar no campo do gênero, né, como algo que não escapa a ideia de que esse movimento de identidade não é um conceito da psicanálise, é a tendência do homem. Assim a humanidade ela foi se formando enquanto narrativa, né? É assim que os povos brigam, né? É assim que esse que vivia na cidade, que era meio árabe, meio judaica, teve que atirar contra o povo que ele considerava, né, o seu amigo, né, e que ele que acabava reivindicando uma identidade mista. Então, declamar uma luta por identidade nos convoca a pensar todo esse tipo de sobreposição que o Freud tenta denunciar. E aí eu acho que as questões de gênero, de maneiras diferentes, elas não escapam um pouco desse truque de anamorfose. Daniele. Obrigada, Dani. Oi, Maurício, fala. Não, eu até tentei mandar uma imagem aí, não sei se chegou, só um comentário rápido de uma colocação que você fez sobre a imagem muito boa da fotografia, que eu não conhecia, em relação ao ganho de luz. Sempre quando você tem um ganho de luz, você perde o foco. Eu não sabia disso. E aí eu tentei mandar uma imagem, porque isso me lembrou uma pintura, a pintura de vários, de um pintor específico aí, que é o Monet, um impressionista.
e que a iluminação dele acho excelente, e ele tem uma questão de colocar pouco a nitidez no foco. Então eu lembrei disso, e lembrei de uma outra questão, não sei se eu vou estar fugindo um pouco, mas que recentemente eu fui ampliar uma fotografia antiga de um determinado tamanho, e aí o cara me falou assim, ó, não vai dar para fazer desse tamanho, senão vai estourar. Eu falei, nem sei o que é estourar. Aí ele falou, não, vai perder o foco, né? Vai perder a nitidez. Eu falei, faz mesmo assim. E no fim eu achei ótimo, porque dá a possibilidade de você olhar e ver formas diferentes daquele, no caso eram de pessoas, né? Enfim, e fiquei com essa reflexão que achei ótima que você colocou, porque eu não sabia, né? É isso aí. Quando você quiser fazer um curso de fotografia algum dia, a primeira coisa que vai aprender é justamente quando o ajustamento é manual, quando o ajuste é manual, né? Você vai ter que escolher, né, entre o foco ou a luz, né? E aí vai, claro, da habilidade, da potência da lente de cada máquina, mas de cada câmera, mas de alguma maneira essa é uma escolha que qualquer um que queira capturar uma imagem, né, vai precisar fazer. Eu acho que vale para a gente enquanto psicanalista, né? Então, assim, eu acredito que tenha sido esse o exato movimento que o Lacan fez, né? Para que ele conseguisse ganhar luz sobre a função paterna, ele teve que perder o foco daquele ponto de eixo do esquema R, né? Tanto é que quando a gente lê o seminário 17, que é esse que está dando base para a gente até agora, é um seminário que ele não tem esquemas, ele não tem eleições de foco, né? Ele é um seminário que vai de uma maneira difusa, né? Ele começa em Aristóteles, né? E todos os seminários do Lacan têm muita participação de um campo intelectual grande, de um campo do saber grande. Mas esse seminário especificamente, ele fala do pai sem ter foco, né? O que é o exato contrário do que foi formalizado no esquema R, né? Então, acho que a fotografia tem muito a ensinar para a gente do campo da clínica, que tenta muito capturar, né, os momentos e tirar foto acústica dos significantes, e nisso, cada foto tirada é preciso entender que tem algo perdido por trás, né? Algo eclipsado. De alguma maneira foi feita uma eleição. O microfone, abre o microfone. Com essa história da fotografia que eu fui pedir para ampliar, o cara falou, com qualquer celular novo aqui você faz um painel de uma parede gigante com qualquer fotinho de celular, que não perde o foco. Milagres da tecnologia. O problema é que mesmo com um celular desse na mão, quando você não consegue tirar essa foto boa, entendeu? Que ela ao mesmo tempo perde o foco e fica com muita luz. Aí a pecinha que está atrás da câmera mesmo. Bom, pessoal, são 14 horas. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A gente se encontra daqui 15 dias, no dia... a gente está 18 de setembro, no dia 2 de outubro a gente se encontra e temos mais 5 encontros. Então, por favor, façam a leitura do texto de 1963, Os Nomes do Pai, que depois de lido fica mais fácil acompanhar as elaborações. Bom final de semana a todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Daniela. Tchau para vocês. Tchau. Boa tarde a todos. Dani. Tchau. Obrigada, Dani. Como sempre, Tchau, maravilhosa. Tchau, pessoal. Parabéns.